Crash! O som de vidro se estilhaçando ecoou pelo luxuoso saguão do Grand Manhattan Hotel no exato momento em que Madison Parker tentava equilibrar 3 bandejas cheias de champanhe. Aos 25 anos, trabalhando como garçonete para pagar a faculdade de jornalismo, ela definitivamente não esperava que sua sexta-feira à noite terminasse assim, coberta de bebida cara, diante dos homens mais poderosos de Nova York. Droga, 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 murmurou, agachando-se para recolher os cacos. Foi então que uma mão firme a puxou para cima com tanta força que ela acabou colidindo direto contra um peito sólido, forte e masculino. Por instinto, seus braços se enroscaram em torno do pescoço dele. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, flashes começaram a explodir ao redor. Mas que raios! Ela começou a dizer, até ser interrompida por uma voz profunda, grave e carregada de irritação. Perfeito. Simplesmente perfeito. Madison ergueu os olhos e se viu diante do rosto mais bonito que já vira em toda a sua vida. Cabelo escuro perfeitamente penteado, olhos azuis penetrantes e um maxilar que parecia ter sido esculpido por Michelangelo, mas também era o rosto mais irritado que já tinha encarado. "Sabe quem eu sou?" perguntou ele, a voz baixa e perigosa. Não, gaguejou Madison, ainda presa em seus braços, enquanto os flashes continuavam disparando. "Eu sou Connor Mitchell, CEO da Mitchell Enterprises." Ele estreitou ainda mais o aperto na cintura dela. "E você?" disse com um meio sorriso carregado de veneno. "Acaba de cometer o maior erro da sua vida." Os repórteres gritaram: "Connor, quem é ela? É sua nova namorada? Quando começaram a namorar?" Connor fechou os olhos por um instante, claramente calculando algo. Quando os abriu novamente, havia perigo neles. E algo mais. "Querem uma história?" perguntou alto o suficiente para todos ouvirem, puxando Madison ainda mais para perto. "Aqui está a história de vocês." E então, diante de 30 repórteres, 15 câmeras e metade da elite de Manhattan, Connor Mitchell inclinou a cabeça, aproximou os lábios do ouvido dela e sussurrou. Sorria, como se sua vida dependesse disso. "Porque agora, depende." "O que você quer dizer com..." Ela começou, mas foi interrompida pela voz dele ecoando pelo saguão. "Senhores da imprensa", anunciou com um sorriso perfeitamente ensaiado. "Gostaria de apresentar a minha noiva, Madison Parker. Vamos nos casar no próximo mês." O mundo de Madison parou. Noiva? Ela nem sabia o nome completo dele. Eu nem sei seu sobrenome", sussurrou desesperada. "Agora sabe", murmurou de volta, ainda sorrindo para as câmeras. "E você tem exatamente 5 segundos para decidir. Ou faz o papel da mulher mais apaixonada do mundo, ou eu garanto que você nunca mais trabalha em Manhattan." Madison olhou ao redor. Flashes, sorrisos, perguntas gritando, e aquele homem impossível que aparentemente acabara de decidir que ela seria sua esposa, só porque ela tinha, por acidente, caído nos braços dele. "Você é completamente louco", sussurrou. "Provavelmente", respondeu ele com um sorriso enigmático. "Então, qual vai ser, querida?" Madison respirou fundo. "Ok." Ele queria um show? Ela daria um show. Ergueu-se na ponta dos pés, plantou um beijo sonoro na bochecha dele e gritou para todos ouvirem. "Eu te amo tanto! Amor da minha vida! Mal posso esperar para ser a senhora Mitchell." A multidão explodiu em aplausos. Connor a olhou com uma mistura de surpresa e admiração. "Muito bom", murmurou. "Muito bom mesmo." Enquanto eram cercados por repórteres e paparazzi, Madison teve uma única e apavorante certeza. Sua vida normal tinha acabado. Tudo, por causa de um abraço acidental com o homem mais arrogante de Nova York. Mas então por quê? Lá no fundo, no lugar mais secreto do seu peito, havia uma faísca de excitação. "Ah, e Madison",
Connor sussurrou enquanto posavam para mais fotos. Sim, ela respondeu, engolindo em seco. Bem-vinda à família Mitchell. Espero que esteja preparada, porque a minha vida está longe de ser simples. Como se em resposta às palavras dele, uma mulher elegante de cabelos grisalhos aproximou-se, claramente furiosa. Connor William Mitchell, ela praticamente rugiu. O que diabos está acontecendo aqui? Connor suspirou. Madison, conheça minha mãe, Eleanor Mitchell. Mãe, essa é minha noiva. Eleanor Mitchell olhou Madison de cima a baixo, como se fosse um inseto particularmente repugnante. Vamos conversar. Agora, disse friamente. E Madison percebeu que o abraço acidental tinha sido apenas o começo de uma loucura muito, muito maior. A cobertura da família Mitchell era como entrar em uma página de revista. Se essa revista fosse Ricos que podem destruir sua vida sem piscar. Madison estava sentada em um sofá de couro que provavelmente custava mais do que sua anuidade inteira, tentando não tocar em nada, enquanto Connor andava de um lado para o outro como uma pantera enjaulada. 30 minutos, anunciou Eleanor, checando seu relógio cravejado de diamantes. 30 minutos desde a sua pequena apresentação e já temos 12 artigos publicados, 47 postagens nas redes sociais e 3 propostas de casamento de outras filhas de bilionários, achando que podem roubar Connor de você. Mãe, começou Connor. Não me venha com mãe, jovem, cortou Eleanor, com uma voz que poderia congelar champanhe. Você tem evitado acordos matrimoniais por 3 anos e agora anuncia um noivado comigo, completou Madison, levantando-se. Madison Parker. E eu estou bem aqui, senhora Mitchell. As sobrancelhas de Eleanor subiram, tanto que quase desapareceram no cabelo. Ah, fala... Mãe, por favor. Connor massageou as têmporas. Madison, ignore-a. Ela só está preocupada que meu filho perdeu a cabeça, interrompeu Eleanor. Connor, querido, você deveria se casar com Victoria Ashworth no próximo mês. O pai dela é dono de metade dos imóveis de Manhattan. Essa sua palhaçada complicou as coisas. Consideravelmente. O queixo de Madison caiu. Espera. O quê? Você já estava noivo? Estava, respondeu Connor rapidamente. Era mais um arranjo comercial. Arranjo comercial? A voz de Madison subiu uma oitava. Quer dizer, tipo, comprar ações ou material de escritório? Algo assim, murmurou Connor. Antes que Madison pudesse processar essa bomba, a porta da cobertura se escancarou e entrou o que só poderia ser descrito como um furacão vestindo um terno de 3 peças. Connor! Gritou o furacão. O que em nome de tudo que é caro você fez agora? Madison, Connor falou cansado. Conheça meu irmão mais novo, Blake. Blake, essa é Madison, minha noiva. Blake Mitchell parou no meio do passo, o cabelo perfeitamente penteado, levemente bagunçado pela entrada dramática. Ele era a cópia exata de Connor, mas com um sorriso travesso que sugeria que nunca tinha encontrado uma pegadinha que não gostasse. Santo guacamole, disse Blake, circulando Madison como se ela fosse uma escultura em um museu. Você é real. Eu achei que a notícia fosse só mais uma das manobras fiscais elaboradas do Connor. Manobras fiscais? Repetiu Madison fraca. Ah, Connor vive fazendo coisas estranhas para os negócios, explicou Blake alegremente. Ano passado, fingiu ser alérgico a frutos do mar por 3 meses, só para escapar da fusão com a Piton Seafood. No ano anterior, fingiu namorar uma supermodelo para distrair das perdas trimestrais da empresa. Blake, advertiu Connor. O quê? Só estou dizendo. Relacionamentos falsos são meio que a sua marca registrada, mano. Mas normalmente você avisa as pessoas antes. Blake parou, os olhos se arregalando. Ah, não. Ah, não, não, não. Você não avisou ela. Avisou?
Madison olhou entre os dois irmãos, sentindo um peso afundar no estômago. Avisar. Sobre o quê? Sobre o fato de que Connor Mitchell não tem relacionamentos de verdade, disse Blake com um sorriso malicioso. Ele já ficou noivo 4 vezes nos últimos 2 anos. Tudo falso, tudo por negócios. Ele é tipo a Taylor Swift das fusões corporativas. 4 vezes? A voz de Madison falhou. Blake, rosnou Connor. O que foi? Ela tem que saber. Lembra da Jessica, a advogada? E depois teve aquela filha do senador. Como era o nome dela mesmo? Chega! A voz de Eleanor cortou o ar como uma lâmina. Os dois, sentem-se. Precisamos discutir o controle de danos. Enquanto todos se acomodavam na sala, Madison se sentia como Alice caindo na toca do coelho. 30 minutos atrás, sua maior preocupação era pagar a conta de luz. Agora estava noiva de mentira de um serial noivo falso, com uma sogra que parecia capaz de comandar um país e um cunhado que achava tudo isso hilário. Muito bem, disse Eleanor, puxando um tablet. Aqui está o que vamos fazer, anunciou Eleanor. A história já está bombando nas redes sociais. Mitchell Engagement. É a segunda hashtag mais usada em Nova York. O preço das ações subiu 3 pontos, porque os investidores acham que Connor finalmente está se estabilizando. As ações subiram? Connor perguntou, subitamente interessado. Oh, sim. Eleanor sorriu friamente. Aparentemente, um Connor Mitchell estável vale bilhões. O que significa que, senhorita? Parker, agora você também vale bilhões. Para nós, pelo menos. A cabeça de Madison girava. Eu só quero ir para casa. Casa? Blake riu. Querida, você está em casa. Acabou de ser adotada pelo circo da família Mitchell. População: 3 malucos e qualquer alma pobre que o Connor arraste para os esquemas dele. Não é um esquema, protestou Connor. É o que, Connor? Perguntou Eleanor docemente. Porque, pelo que vejo, você acabou de anunciar o noivado com uma completa desconhecida para fugir das suas responsabilidades reais. Ela não é uma completa desconhecida, Connor rebateu. O nome dela é Madison Parker. Tem 25 anos, trabalha como garçonete e está estudando jornalismo. Você sabe a minha faculdade? Madison perguntou, surpresa. Pode ser que eu tenha pedido para alguém fazer uma checagem rápida enquanto estávamos no elevador, admitiu Connor. O quê? Madison pulou do sofá. Chega, estou indo embora. Isso é insano. Vocês são insanos. Ela marchou em direção à porta, mas a voz de Blake a deteve. Madison, espera. Se você sair agora... O que acontece com a sua história? Ela se virou. Que história? Blake sorriu. A história de como Connor Mitchell, o solteiro mais cobiçado de Manhattan, se apaixonou perdidamente por uma garota comum que não liga para o dinheiro dele. Você tem ideia de quanto essa história vale? Madison piscou. Como estudante de jornalismo, tinha que admitir. Era uma baita história. Além disso, acrescentou Blake, animado, você tem um assento na primeira fila do Circo Mitchell. Confia em mim, somos bem mais divertidos que a Netflix. Eleanor lançou para Blake um olhar que poderia derreter aço. O que Blake está tentando dizer é que temos uma proposta para você, senhorita Parker. Uma proposta? 1 mês, disse Eleanor, seca. Interprete o papel da noiva apaixonada de Connor por 1 mês. Compareça a alguns eventos sociais. Sorria para as câmeras. Convença o mundo de que meu filho finalmente encontrou o amor verdadeiro. Em troca, pagaremos $50.000. O queixo de Madison caiu. $50.000? Além disso, acrescentou Connor, vou te dar acesso exclusivo à empresa Mitchell. Informações internas, material suficiente para 1 dúzia de artigos. Isso pode impulsionar a sua carreira de jornalismo. Madison olhou ao redor da sala. Para Eleanor, calculista e fria, mas estranhamente impressionante.
Para Blake, que sorria como se aquilo fosse o melhor show da vida dele. Para Connor, que a observava com uma intensidade que fez seu estômago revirar. 1 mês? Ela perguntou. 1 mês, confirmou Connor. E depois encenamos um rompimento público e amigável. Você volta para a sua vida normal, eu para a minha e todos saem ganhando. E quanto a Victoria Ashworth? Victoria ficará bem, disse Eleanor com desdém. Ela já seguiu em frente com o garoto Harrison. Aparentemente, ela o considera menos complicado. Madison respirou fundo. $50.000 pagariam todo o seu último ano de faculdade. Além disso, o acesso à história poderia ser incrível para sua carreira. E para ser honesta, a ideia de passar 1 mês com Connor Mitchell não era totalmente desagradável. Tudo bem, disse finalmente. 1 mês, mas eu tenho condições. Diga quais, respondeu Connor. Primeiro, nada de anúncio surpresa. Se você vai me colocar na sua vida, quero saber no que estou me metendo. Justo. Segundo, quero meu próprio quarto, um bom, com tranca. Pronto. Madison olhou diretamente para Eleanor. Terceiro, eu quero respeito. Eu posso não ser do seu mundo, mas não vou ser tratada como empregada. Eleanor a estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. Aceitável. E por fim, Madison se virou para Blake. Eu quero a verdade sobre tudo. Nada de surpresas sobre relacionamentos falsos, acordos comerciais ou qualquer outra loucura que a sua família faça. Blake abriu um sorriso. Oh, Madison, você não tem ideia no que acabou de se meter. Como se obedecendo a um sinal, a porta da cobertura se abriu de novo e entrou uma mulher deslumbrante, com cabelo loiro platinado e um vestido que provavelmente custava mais do que o carro de Madison. Connor, querido, chamou a mulher, acabei de ouvir o boato mais ridículo, que você está noivo de uma garçonete. Eleanor suspirou. E essa seria Victoria Ashworth. Madison olhou para Connor, que empalideceu. Achei que você tinha dito que ela tinha seguido em frente. Achei que sim, Connor murmurou. Victoria viu Madison e seu sorriso perfeito vacilou. Ah, você é real. Infelizmente, respondeu Madison seca. Blake começou a rir. Ah, isso vai ser divertido. E quando Victoria começou o que parecia ser o início de um discurso dramático sobre traição e acordos de negócios, Madison percebeu que o circo da família Mitchell tinha acabado de ficar muito mais complicado. Mas, estranhamente, ela se pegou ansiosa pelo que viria. Regra número 1, disse Connor, ajustando a gravata pela terceira vez em 5 minutos. Sempre mantenha contato físico em público. Mãos dadas, braço na cintura, esse tipo de coisa. Madison se encarou no espelho de corpo inteiro do quarto novo, que, conforme a promessa de Connor, era luxuoso e equipado com uma tranca bem resistente. Vestia um vestido de grife que custava mais que o aluguel dela, sapatos que pareciam nuvens e joias suficientes para financiar uma pequena faculdade. Regra número 2, continuou Connor, andando de um lado para o outro atrás dela. Temos apelidos carinhosos. Eu te chamo de querida ou meu amor. Você me chama de, bem, o que soar natural. Que tal Sua Alteza Real Dor de Cabeça? Sugeriu Madison, virando-se para encará-lo. Engraçadinha. Regra número 3. Connor, interrompeu Madison, você está listando regras há 20 minutos. Quantos relacionamentos falsos você já teve para precisar de tantas regras? Connor parou de andar e passou a mão pelos cabelos. Olha, o baile beneficente de hoje à noite é importante. Toda a alta sociedade de Nova York vai estar lá, incluindo vários membros do conselho que ainda acham que sou jovem demais e irresponsável para comandar a Mitchell Enterprises. E uma noiva falsa prova que você é maduro? Uma noiva falsa prova que sou estável, comprometido,
pronto para assumir mais responsabilidades. Ele sentou na beira da cama, de repente parecendo menos um CEO confiante e mais um homem cansado carregando peso demais. Meu pai construiu essa empresa do nada. Quando ele morreu, eu herdei não só um negócio, mas o sustento de 12.000 funcionários. Cada decisão que tomo afeta milhares de famílias. Madison suavizou o olhar ao vê-lo vulnerável pela primeira vez. Isso é muita pressão. E se o conselho achar que não estou pronto, pode votar para me substituir por alguém que talvez não se importe tanto com essas famílias. Então, essa coisa toda do noivado falso é, na verdade, para proteger seus funcionários. Connor levantou os olhos para ela, uma faísca de surpresa brilhando no azul intenso. A maioria das pessoas presumiria que é para proteger minha fortuna. Eu não sou a maioria das pessoas, disse Madison suavemente. Por um instante, eles apenas se olharam e Madison sentiu algo mudar no ar entre os dois. Então, Connor pigarreou e se levantou. Certo. Bem, regra número 4. Uma batida na porta os interrompeu. Madison? A voz de Blake soou do outro lado. O carro está aqui. E mamãe está com aquela cara que ela faz quando as pessoas se atrasam. Que cara? Perguntou Madison. Aquela que sugere que ela está planejando mentalmente o seu funeral, respondeu Blake alegremente. 20 minutos depois, Madison se viu entrando no salão de baile mais elegante que já tinha visto. Lustres de cristal pendiam de tetos pintados e mulheres com vestidos dignos do Met Gala deslizavam sobre pisos de mármore, enquanto homens de smoking discutiam assuntos que ela supôs serem extremamente importantes. Respira, murmurou Connor no ouvido dela, a mão quente em sua cintura. Você está linda, a propósito. Apesar de si mesma, Madison sentiu as bochechas esquentarem. Obrigada. Você também está bem apresentável. Ora, senhorita Parker, isso foi quase um elogio. Antes que Madison pudesse responder, foram cercados pelo que parecia ser metade da festa. Connor, querido! Exclamou uma mulher com plásticas demais e diamantes em excesso, agarrando o braço dele. Você precisa nos apresentar a sua noiva misteriosa. E assim começou o que Madison mais tarde chamaria de o interrogatório. Durante a hora seguinte, ela foi questionada, analisada e julgada por todos, desde esposas de senadores até filhas de magnatas da tecnologia. Connor permaneceu ao lado dela o tempo todo, a mão nunca deixando suas costas ou cintura, interpretando perfeitamente o papel do noivo devotado. Como vocês se conheceram? Perguntou uma mulher cujo nome Madison já tinha esquecido. Foi muito romântico, Madison improvisou. O Connor literalmente me tirou do chão. A boca de Connor se contraiu em um quase sorriso. Ela tem um jeito especial de fazer uma entrada. E quando você soube que ele era o cara? Insistiu outra mulher. Madison olhou para Connor, pronta para dar mais uma resposta ensaiada. Mas algo na expressão dele a fez parar. Talvez fosse o jeito como ele a olhava, como se ela fosse realmente preciosa. Talvez fosse o champanhe. Talvez fosse o cenário de conto de fadas. Mas em vez de uma mentira, a verdade simplesmente escapou. Quando percebi que ele não tentava me mudar, disse suavemente, ele viu exatamente quem eu era. E gostou mesmo assim. As mulheres ao redor suspiraram romanticamente, mas Madison mal as ouviu. Connor a olhava com uma intensidade que fez seu coração disparar. Com licença, senhoras, disse Connor de repente. Preciso roubar minha noiva para uma dança. Ele a conduziu para a pista, puxando-a para seus braços enquanto uma valsa lenta começava. Madison nunca tinha dançado valsa na vida, mas de alguma forma, seguir os passos de Connor pareceu natural. Isso foi inesperado, comentou ele baixinho. O quê? O que você disse sobre não tentar te mudar. Achei que tínhamos combinado respostas seguras e genéricas. Madison sentiu o calor subir pelo pescoço. Desculpa, eu me
Deixei levar pelo momento. Não peça desculpas. Foi perfeito. Muito convincente. Certo. Convincente. Madison tentou ignorar a pontada de decepção no peito. É claro que ele achava que tinha sido apenas uma boa atuação. Eles dançaram em silêncio por um instante, e Madison se tornou dolorosamente consciente de tudo nele. O calor da mão em sua cintura, o ritmo constante da respiração, o perfume caro misturado com algo unicamente dele. Madison, Connor disse baixinho, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente aceitou isso? $50.000 é bom, mas você podia ter ido embora. Podia ter contado aos repórteres que foi um mal-entendido. Madison pensou em mentir, em dar alguma resposta prática sobre dinheiro e oportunidades de carreira. Mas algo no olhar dele, a vulnerabilidade que ela tinha visto no quarto antes, fez com que quisesse ser honesta. Por quê? Disse devagar. Naquele momento, quando você perguntou se eu queria interpretar o papel da mulher mais apaixonada do mundo, parte de mim se perguntou como seria sentir isso. Os passos de Connor vacilaram levemente. E ainda estou descobrindo. Antes que ele pudesse responder, foram interrompidos por um alvoroço perto da entrada. Victoria Ashworth tinha chegado e fazia questão de uma entrada triunfal, completa com um discurso dramático sobre amor verdadeiro e acordos comerciais arruinados. Ah, pelo amor de Deus, murmurou Connor. Ela é sempre assim teatral? Sempre, respondeu Madison, observando Victoria gesticular de forma exagerada, enquanto fotógrafos registravam cada movimento. Infelizmente, sim, eu deveria... Connor Mitchell. A voz de Victoria ecoou pelo salão assim que avistou os dois na pista de dança. Como ousa me humilhar assim? Toda a festa se virou para encarar quando Victoria avançou pelo salão, os saltos de grife batendo de forma ameaçadora no mármore. Victoria, disse Connor, cansado. Nós já discutimos isso. Nosso arranjo era puramente comercial. Sim, eu sei, Victoria interrompeu, a voz carregada de fúria. Mas isso não te dá o direito de me substituir por uma qualquer. Madison deu um passo à frente, surpreendendo até a si mesma com tamanha ousadia. Talvez eu seja uma qualquer para você. Mas pelo menos não estou fazendo um escândalo em público como uma criança mimada. O salão de baile mergulhou em silêncio. A boca de Victoria se abriu em choque. Os olhos de Connor se arregalaram. Você acabou de me chamar de criança? Victoria gaguejou, incrédula. Se a coroa servir... Madison respondeu com doçura venenosa. O riso de Blake ecoou pelo salão silencioso, seguido por algumas risadinhas contidas de outros convidados. O rosto de Victoria ficou vermelho, depois roxo de raiva. Você não tem ideia de como... Quem está lidando? Ela sibilou. Eu poderia acabar com você. Talvez, disse Madison serena, firme, mas pelo menos eu cairia com dignidade. Ela então voltou-se para Connor, que a observava com algo muito parecido com admiração. Vamos continuar nossa dança? Perguntou. Connor a puxou de volta para seus braços e imediatamente os sussurros se espalharam pelo salão. Mas em vez de sentir vergonha, Madison sentiu poder. Pela primeira vez em sua vida, enfrentar alguém que tentara diminuí-la e vencera. Isso foi incrível, Connor murmurou em seu ouvido. Fui convincente o bastante? Madison perguntou, devolvendo-lhe as próprias palavras. Connor se afastou um pouco para encará-la, e a expressão em seus olhos fez o coração dela disparar. Madison, ele disse suavemente. Estou começando a achar que não há nada de falso nisso tudo. Antes que ela pudesse responder, a música cresceu, e eles se perderam na dança, nos olhos um do outro, e na perigosa percepção de que aquela relação fingida estava começando a se tornar algo muito real. Do outro lado do salão,
Eleanor Mitchell observava o filho dançando com sua noiva de fachada. Permitiu-se um leve sorriso satisfeito. Interessante, murmurou para Blake, que surgira ao seu lado. O que é interessante, mãe? Seu irmão nunca olhou para uma mulher assim. Na verdade, nunca. Blake seguiu o olhar da mãe e abriu um sorriso malicioso. Acha que eles percebem que estão se apaixonando? Ainda não, Eleanor respondeu. Mas vão perceber. A questão é, o que vamos fazer a respeito disso? Blake ergueu a sobrancelha. O sorriso da mãe tornou-se calculista. Ah, meu querido, acho que está na hora de uma pequena intervenção familiar. Madison acordou com o som de alguém cantando, completamente desafinado, uma ópera em italiano. Olhou para o celular. 6h47 da manhã. Quem em sã consciência canta ópera antes das 7? Envolveu-se em um hobby de seda, outro luxo ao qual ainda estava se acostumando, e saiu do quarto guiada pelo cheiro irresistível que vinha da cozinha. Seguindo o aroma divino, encontrou Blake Mitchell diante de um fogão imenso, usando um avental escrito Beijo Cozinheiro, sobre um pijama impecavelmente passado. Ele regia uma orquestra imaginária com uma colher de pau, enquanto algo chiava em 3 panelas diferentes. Blake, Madison chamou, tentando conter o riso. Ele girou dramaticamente, ainda com a colher erguida. Ah, a bela adormecida desperta. Chegou na hora perfeita. Estou preparando o meu café da manhã extravaganza. Famoso no mundo inteiro. Famoso no mundo inteiro? Ela arqueou a sobrancelha. Bem, famoso para o Connor. E agora famoso para a Madison também, suponho. Blake abriu os braços com teatralidade. Sobre a bancada havia waffles, belgas, eggs, benedict, salada de frutas frescas, hash, browns, crocantes e sua arma secreta, panquecas de rolinho de canela. Os olhos de Madison se arregalaram. Você fez tudo isso? Cozinhar é meu talento oculto, Blake disse com orgulho. Bem, um dos muitos. Também toco violino, falo 4 idiomas e sei fazer malabares com tochas em chamas. Mas, segundo mamãe, essas habilidades não são próprias de um herdeiro Mitchell. Tochas em chamas? Não pergunte. Agora, café ou suco de laranja espremido na hora? Ou os dois? Definitivamente os dois, ela respondeu, aceitando uma caneca fumegante cujo aroma parecia o próprio paraíso. Vai precisar de energia para a aventura de hoje. Aventura? Madison franziu a testa. Ora, você não sabia? Hoje é o dia das compras, com Eleanor Mitchell. Letra maiúscula no D e no C. É como se a Black Friday tivesse tido um filho com uma operação militar. Madison quase engasgou com o café. Compras? Com a sua mãe? Exatamente. Ela vai levá-la para montar um guarda-roupa digno de sua nova função. Noiva de Connor Mitchell. Ela vai tentar transformar você em uma verdadeira mulher Mitchell. Vai ser... Blake fez uma pausa procurando a palavra certa. Épico. Antes que Madison pudesse processar essa notícia aterrorizante, Connor apareceu na porta, com uma aparência amassada e sonolenta de um jeito perigosamente atraente para aquela hora da manhã. Blake, o que você... Connor parou ao ver Madison, os olhos percorrendo o roupão de seda e os cabelos desgrenhados dela. Ah, bom dia. Bom dia, respondeu Madison, de repente muito consciente de que estava de pijama e provavelmente parecia ter sido atacada por um travesseiro. Bom dia, pombinhos, cantou Blake, completamente alheio à tensão no ar. Eu só estava contando para Madison sobre a expedição de compras com mamãe hoje. A expressão de Connor mudou para algo entre diversão e pena. Ah, compras com a mamãe. Madison, acho que devo te avisar que nossa mãe tem opiniões bem fortes sobre moda. Aposto que ela tem opiniões fortes sobre tudo. Madison arriscou. Correto, disse Connor, sorrindo de lado. Mas especialmente sobre como as mulheres Mitchell devem se apresentar ao mundo. Eu não sou uma mulher Mitchell, Madison apontou.
Só estou fingindo ser uma. Connor e Blake trocaram um olhar que Madison não conseguiu decifrar. Certo, Connor respondeu devagar. Fingindo. Uma hora depois, Madison se viu no banco traseiro de uma limusine com Eleanor Mitchell, que analisava o que parecia ser um plano de batalha militar em seu tablet. Primeira parada. Bergdorf Goodman, anunciou Eleanor. Precisaremos de pelo menos 3 vestidos de coquetel, 2 ternos executivos, um vestido de gala e um guarda-roupa casual completo. Depois, almoço no Le Bernard Daman, seguido por joias na Tiffany's, sapatos na Louboutin e, por fim, um tratamento de spa para prepará-la para a reunião do conselho amanhã. Reunião do conselho? Madison quase engasgou. Ah, sim, querida. Você vai acompanhar o Connor na reunião trimestral do conselho. Como noiva dele, precisa causar a impressão certa. O sorriso de Eleanor era afiado. Não se preocupe, eu vou te ensinar tudo o que precisa saber. As 6 horas seguintes foram um turbilhão de boutiques de grife, personal shoppers e mais dinheiro gasto em roupas do que Madison já tinha visto na vida. Eleanor era como uma general no comando, apontando para vestidos e ternos com autoridade absoluta, enquanto os vendedores corriam para atender suas ordens. Este aqui, disse Eleanor, segurando um vestido azul meia-noite. Realça os seus olhos. Connor vai adorar. É só de fachada, lembrou Madison, mas não conseguiu evitar admirar como o vestido caía bem nela. É mesmo? Perguntou Eleanor, com um tom casual, mas os olhos afiados. Me diga, Madison, o que achou do baile beneficente ontem à noite? Madison escolheu as palavras com cuidado. Foi educativo. Aprendi muito sobre o seu mundo. E o que aprendeu? Que é mais complicado do que eu pensava. Que existe muita pressão para ser perfeita o tempo todo. Que o Connor carrega mais responsabilidade do que as pessoas imaginam. Eleanor assentiu satisfeita. Muito bem. E o que mais? Madison hesitou, depois optou pela honestidade. Que o seu filho não é nada do que eu esperava quando o conheci. Como assim? Eu achei que ele fosse só mais um playboy arrogante, acostumado a ter tudo do jeito dele. Mas ele é atencioso, gentil e realmente se importa com as pessoas que trabalham para ele. Madison sentiu o calor subir ao rosto. Não que isso importe. Isso é só temporário. Eleanor ficou em silêncio por um longo momento, analisando Madison com aqueles olhos cortantes. Então, falou suavemente. Sabe, querida... Quando Connor tinha 12 anos, o pai dele o levou à festa de Natal da empresa. Todos os funcionários levaram suas famílias, e Connor passou a noite inteira brincando com as crianças, garantindo que todas se sentissem incluídas. No fim da noite, ele perguntou ao pai por que algumas crianças não tinham presentes embaixo da árvore. Madison percebeu-se inclinando-se para a frente, completamente envolvida pela história. Charles explicava que nem todas as famílias podiam comprar presentes caros e que, certa vez, Connor havia desaparecido durante uma festa de Natal. Encontramos ele no escritório do pai, contou, fazendo uma lista com o nome de cada criança presente na festa e o que desejava ganhar de Natal. Ele usou toda a sua mesada, 3 anos inteiros dela, para comprar presentes para aquelas crianças. O sorriso de Eleanor era suave, carregado de orgulho. Ele cuida das pessoas desde então. Por que está me contando isso? Madison perguntou em voz baixa. Porque... Eleanor respirou fundo. Acho que você o vê do mesmo jeito que aquelas crianças o viam. Não como o CEO, nem como o herdeiro de uma fortuna, mas como alguém que realmente quer ajudar. Ela fez uma pausa, os olhos atentos em Madison. E acho que ele vê você da mesma forma. Antes que Madison pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Connor. Como está indo o passeio? Mamãe não te traumatizou muito, né? Um sorriso escapou dela, contra a própria vontade. Respondeu. Ainda viva. Sua mãe tem um gosto impecável para dispositivos de tortura. A resposta dele veio em segundos.
Ela gosta de você. Se não gostasse, teria te levado a lojas de desconto só para fazer um ponto. Madison riu baixinho. E como você pode ter tanta certeza de que ela gosta de mim? Porque ela está gastando dinheiro com você. Para minha mãe, isso equivale a uma declaração de amor. Madison riu outra vez, e Eleanor arqueou a sobrancelha. Connor? Madison desviou o olhar. Como... como soube? Porque você está sorrindo como uma mulher apaixonada, querida. O coração de Madison disparou. O que me leva à minha próxima pergunta, continuou Eleanor, recostando-se na cadeira. Quão falso é esse noivado, de verdade? Madison prendeu a respiração. O que quer dizer? Quero dizer, Eleanor explicou com calma, que já vi Connor com muitas mulheres, associadas de negócios, conexões sociais, até algumas tentativas sinceras de namoro. Mas nunca o vi olhar para alguém do jeito que ele olhou para você ontem à noite. Nós mal nos conhecemos, Madison tentou argumentar. Às vezes isso não importa. Às vezes você simplesmente sabe. Eleanor sorriu, nostálgica. Eu soube que ia me casar com o pai de Connor, 15 minutos depois de conhecê-lo. Ele estava discutindo com um garçom sobre a seleção de vinhos e pensei que era o homem mais pomposo do mundo. Mas havia algo na forma como defendia o que acreditava, mesmo em algo tão bobo quanto vinho, que me fez perceber que era alguém que defenderia as pessoas que amava. O que aconteceu com ele? Madison perguntou suavemente. A expressão de Eleanor se entristeceu. Um ataque cardíaco. Há 3 anos. Connor deveria assumir a empresa aos poucos, mas de repente foi jogado na função, sem nenhuma preparação. O conselho questionava cada decisão, esperando que ele fracassasse. Desde então, ele tenta provar que é capaz. E é por isso que ele mantém esses relacionamentos falsos, para mostrar que é estável? Em parte, mas também porque tem medo. A voz de Eleanor suavizou ainda mais. Ele viu o pai se matar de tanto trabalhar para cuidar de todos. Connor tem pavor de decepcionar alguém. Por isso mantém as pessoas sempre à distância. É mais seguro assim. Madison sentiu algo se mover dentro dela. Uma compreensão mais profunda do homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo com um simples abraço acidental. Mas você... Eleanor continuou. Você é diferente. Não quer nada dele além da verdade. Enfrentou Victoria Ashworth, algo que eu mesma sempre quis fazer, diga-se de passagem. E fez Connor rir. Rir de verdade. Eu não via isso há muito tempo. Senhora Mitchell... Eleanor, por favor. E tenho uma proposta para você. Outra? Madison arqueou a sobrancelha, tentando sorrir. Eleanor riu baixinho. Mas essa é diferente. Quero que venha jantar conosco hoje à noite. Não como a noiva de fachada de Connor, mas como você mesma. Quero conhecer a mulher que conseguiu rachar a armadura do meu filho em menos de 24 horas. Naquela noite, Madison voltou à cobertura dos Mitchell. Vestia um de seus novos vestidos, mas sentia-se mais nervosa do que havia se sentido no luxuoso baile de gala. Ali parecia tudo mais real, mais íntimo, diferente de uma encenação pública. Connor a esperava na sala de estar. Quando a viu, seu olhar fez o coração dela falhar uma batida. Você está incrível, ele disse baixinho. Obrigada. Sua mãe tem um gosto muito refinado. Ela tem, em muitas coisas, ele respondeu, e havia algo na sua voz que fez o ar entre eles ficar perigosamente carregado. Os olhos de Connor prenderam-se aos dela por um instante carregado de possibilidades. Madison, sobre a noite passada, Connor começou. Connor? Madison respondeu, a voz quase um sussurro. A voz de Blake cortou o momento como uma lâmina. Perfeito! Exclamou, entrando no cômodo com um sorriso travesso. Mamãe fez sua famosa lasanha, que é código para ela pediu no restaurante italiano da esquina e colocou nos próprios pratos. Blake,
advertiu Connor com um olhar de reprovação. O quê? Continua deliciosa. Além disso, hoje à noite não é sobre comida. É sobre a Grande Inquisição. A... O quê? Perguntou Madison, erguendo as sobrancelhas. A mamãe não contou? Toda mulher que o Connor traz para casa, noiva falsa ou não, passa pela Grande Inquisição. É uma tradição da família Mitchell. Connor massageou as têmporas. Blake, me diga que você está exagerando. Nem um pouco. Lembra da Jessica, essa advogada? Blake fez uma careta dramática. Mamãe perguntou sobre o plano de 5 anos dela, opinião sobre criação de filhos e até sobre as prioridades filantrópicas da Fundação Mitchell. A pobre parecia que estava fazendo uma entrevista de emprego. Ela estava, disse Eleanor, surgindo na porta com um timing impecável. Fazer parte desta família não é um compromisso casual. Exige dedicação, inteligência e a capacidade de se manter firme em situações difíceis. Mamãe, Connor, suspirou cansado. A Madison não é... Não é o quê, querido? Eleanor perguntou com um tom inocente que não enganava ninguém. Só estou tentando conhecer melhor a sua noiva. Não é isso que as mães fazem? O jantar, como Blake previra, foi delicioso e complicado. Eleanor questionou Madison sobre a infância, sonhos, opiniões sobre tudo, de mudanças climáticas, a melhor forma de organizar um evento beneficente, mas em vez de parecer um interrogatório, foi como uma partida de xadrez entre duas mulheres inteligentes que, pouco a pouco, começavam a se respeitar. Então, disse Eleanor sobre a sobremesa, jornalismo, uma escolha de carreira interessante. Muito diferente dos negócios. Eu gosto de contar histórias, respondeu Madison com firmeza. Encontrar a verdade por trás das manchetes, dar voz a pessoas que de outra forma ninguém ouviria. E você não se preocupa com a instabilidade financeira da indústria? Madison sustentou o olhar dela, sem vacilar. Me preocupo mais com a importância do trabalho do que com o tamanho do cheque. Eleanor assentiu, aprovando. Boa resposta. Connor, o que acha? Connor, que acompanhava o diálogo com fascínio, sorriu. Acho que a Madison sabe exatamente o que quer da vida e não tem medo de lutar por isso. Ao contrário de algumas pessoas, murmurou Blake, que herdam tudo e depois reclamam da responsabilidade. Blake, Eleanor disparou. O quê? Só estou dizendo... Talvez o Connor pudesse aprender uma coisa ou duas com a Madison sobre correr atrás do que realmente quer, em vez de aceitar o que esperam dele. O silêncio caiu sobre a mesa, denso. Madison sentiu as correntes ocultas daquela família. Tensões muito mais profundas do que um simples jantar. Quer saber? Disse ela, quebrando o clima. Acho que o Blake tem razão. Todos se viraram para encará-la. Não sobre o Connor herdar tudo, esclareceu rapidamente, mas sobre correr atrás do que você quer. Passei anos trabalhando em empregos que odiava, economizando cada centavo para pagar a faculdade, porque eu sabia que queria ser jornalista. Não foi fácil, mas valeu a pena, porque foi a minha escolha. Ela olhou ao redor da mesa, fitando cada um deles nos olhos. Vocês têm oportunidades incríveis, mas às vezes acho que esquecem que também têm escolhas. Connor, você podia ter abandonado a empresa. Blake, podia ter seguido a música ou as línguas. Eleanor, você podia ter... Não sei, mas aposto que era algo incrível. As sobrancelhas de Eleanor se ergueram. Eu queria ser professora. Ensino fundamental. Sério? Madison perguntou surpresa. Sério. Eu amava trabalhar com crianças, ajudá-las a descobrir o próprio potencial. Mas, quando me casei com Charles, esperavam que eu apoiasse a carreira dele e criasse nossos filhos. O sorriso de Eleanor era suave, mas tingido de nostalgia. Não me arrependo, mas às vezes me pergunto como teria sido se eu tivesse tido coragem de fazer as duas coisas.
Nunca é tarde demais, disse Madison com delicadeza. A Fundação Mitchell poderia financiar programas educacionais. Você ainda poderia ensinar de alguma forma. Eleanor a encarou por um longo momento. Então, começou a rir. Minha querida, você acaba de me dar a coisa mais perigosa que existe. E o que seria? Madison perguntou intrigada. Ideias. O restante da noite passou num turbilhão de risadas e conversas. Blake encantava a todos com histórias hilárias de seus dias de faculdade. Eleanor compartilhava lembranças da infância de Connor. E pouco a pouco ele se soltava, revelando um lado mais leve, um Connor que Madison nunca tinha visto antes. Quando a noite chegou ao fim, Madison se viu sozinha com ele na sacada da cobertura, olhando para as luzes cintilantes de Manhattan. Obrigado, Connor disse em voz baixa. Por quê? Por esta noite. Por ser você mesma. Por dar ideias à minha mãe sobre ensinar. Ele se virou para encará-la, e sob a luz da lua, seu olhar estava suave, vulnerável. Por me lembrar como é jantar com uma família de verdade, em vez de apenas coexistir com ela. Sua família ama você, Connor. Eles só querem que seja feliz. Às vezes não parece... Às vezes sinto que só estou interpretando um papel. O filho exemplar, o CEO responsável, o herdeiro perfeito dos Mitchell. Ele passou a mão pelos cabelos num gesto cansado. Mas com você, sinto que posso simplesmente ser eu. O coração de Madison disparou. Connor. Isso deveria ser apenas um fingimento. Eu sei. Ele interrompeu, dando um passo em sua direção. Eu sei que temos regras, acordos, expectativas. Mas, Madison, o que estou sentindo agora não tem nada de falso. O ar entre eles parecia vibrar de eletricidade. Madison se sentia atraída por ele, como uma mariposa pela chama. O que está tentando me dizer? Ela sussurrou. Estou dizendo que, em algum lugar entre o nosso abraço acidental e a sua coragem diante da vitória, entre a sua honestidade com a minha família e o jeito que você me faz rir, eu comecei a me apaixonar por você, de verdade. Madison perdeu o fôlego. Connor, nós não podemos... O arranjo... Esqueça o arranjo. As mãos dele subiram para segurar delicadamente o rosto dela. Só por esta noite. Esqueça noivados falsos, negócios e todo o resto. Só me diga, você sente isso também? Ela olhou dentro dos olhos dele, vendo esperança, medo e algo que parecia muito com amor. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Sim, ela sussurrou. Eu também sinto. E então Connor a beijou. Primeiro suave, delicado, depois mais profundo, enquanto ela se derretia em seus braços. Não havia câmeras, repórteres ou plateia. Era só deles, real, honesto, perfeito. Quando por fim se separaram, ambos ofegantes, Connor encostou a testa na dela. Então, disse baixinho, o que fazemos agora? Eu não sei, Madison admitiu, mas sei que não quero parar de descobrir. O sorriso dele foi genuíno, um sorriso que ela já começava a amar. Nem eu. Do lado de dentro da cobertura, Blake observava os dois através das portas de vidro, com um sorriso satisfeito. Ora, 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 murmurou para si mesmo. Parece que o Connor finalmente encontrou algo real. Atrás dele, Eleanor surgiu com 2 xícaras de chá. Como eles estão? Veja você mesma, Blake disse apontando para a varanda, onde Connor e Madison ainda estavam entrelaçados. Eleanor sorriu triunfante. Perfeito. A fase 1 do plano está concluída. Fase 1? Blake ergueu as sobrancelhas. Quer dizer que tem mais? Oh, meu querido. Eleanor acomodou-se numa poltrona, satisfeita. Estamos apenas começando. Na manhã seguinte, Madison despertou com a luz do sol atravessando as janelas do quarto e com a estranha sensação de que sua vida havia mudado de rumo durante a noite. O gosto do beijo de Connor ainda pairava em seus lábios.
junto com a aterrorizante constatação de que estava se apaixonando por um homem com quem deveria estar noiva de mentira por apenas mais 26 dias. Seu celular vibrou. Era uma mensagem dele. Bom dia, linda. Pronta para a reunião do conselho hoje? Prometo que não vai ser tão assustadora quanto a expedição de compras da mamãe. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Ah, e sobre ontem à noite, a gente precisa conversar. O estômago de Madison revirou, dividido entre ansiedade e expectativa. Sim, eles precisavam conversar, mas primeiro precisava de café e talvez de uma estratégia para sobreviver ao que Eleanor havia chamado de a reunião mais importante da carreira de Connor. Ela caminhou até a cozinha de pijama, esperando encontrar Blake regendo mais uma orquestra de café da manhã. Em vez disso, deu de cara com Eleanor Mitchell sentada à ilha, uma xícara de chá à mão, uma pilha de jornais à frente e uma expressão que só podia ser descrita como satisfação predatória. Bom dia, querida, disse Eleanor, sem erguer os olhos do que parecia ser a sessão de finanças. Dormiu bem? Sim, obrigada, respondeu Madison com cuidado, servindo-se de café e se perguntando se Eleanor, de alguma forma, sabia sobre o beijo na sacada. A senhora acordou cedo. Eu sempre acordo cedo. O mundo dos negócios não dorme, e tampouco as mulheres que o comandam. Finalmente, Eleanor levantou os olhos. O olhar afiado analisou cada traço do rosto de Madison. Você está diferente esta manhã. Diferente como? Radiante. Feliz. Como uma mulher que finalmente admitiu que está apaixonada. Madison quase se engasgou com o café. Eu não sei do que está... Ah, por favor. Eu vi vocês dois na sacada ontem à noite. Muito romântico, aliás. Connor não beija uma mulher daquela forma desde... Bem, nunca. O sorriso de Eleanor era triunfante. A fase 1 está prosseguindo perfeitamente. Fase 1? Madison pousou a xícara, os nervos em alerta. Blake mencionou fases ontem à noite. O que exatamente a senhora está planejando, Eleanor? Eleanor dobrou o jornal com precisão militar. Estou planejando salvar meu filho de si mesmo, garantir o futuro da Mitchell Enterprises e, quem sabe, ganhar uma nora de quem eu realmente goste no processo. Quer ouvir os detalhes? Apesar de todos os instintos gritarem que aquilo era uma péssima ideia, Madison assentiu. Excelente. Eleanor pegou o tablet e deslizou para algo que parecia uma apresentação. A fase 1 foi simples. Fazer vocês pararem de fingir que não têm sentimentos. Cheque. A fase 2 começa hoje, na reunião do conselho. O que vai acontecer na reunião? Você vai ajudar o Connor a provar que ele está pronto para assumir o controle total da empresa. Os olhos de Eleanor brilharam. O conselho duvida da liderança dele há 3 anos, desde que Charles morreu. Acham que ele é jovem demais, impulsivo demais, preocupado demais com o bem-estar dos funcionários em vez dos lucros. Mas isso são coisas boas, protestou Madison. Claro que são. Mas no mundo dos negócios, raramente veem compaixão como força. Hoje você vai ajudar a mudar isso. Como? Sendo você mesma. Mostrando que Connor encontrou alguém que o torna mais forte, mais focado, mais confiante. Provando que ele não é o playboy irresponsável que eles imaginam. Eleanor se inclinou para a frente, os olhos faiscando. E apresentando um projeto que vai deixá-los de queixo caído. Madison piscou. Desculpe, o quê? Surpresa! Você vai fazer uma apresentação ao conselho sobre a nova iniciativa educacional da Fundação Mitchell, aquela que você inspirou ontem à noite quando sugeriu que eu ainda poderia ensinar. Eleanor, eu não posso. Não sou qualificada. Não sei nada sobre administrar uma fundação. Mas você sabe sobre educação.
sobre a importância de dar oportunidades, sobre lutar pelo que acredita. Isso é exatamente o que esta empresa precisa. Eleanor se levantou, a expressão suavizando um pouco. Além disso, Connor estará lá para apoiá-la. E eu tenho completa confiança nas suas habilidades. Antes que Madison pudesse protestar mais, Connor surgiu na porta, absurdamente elegante em um terno azul marinho perfeitamente ajustado. Bom dia, disse ele, os olhos encontrando os dela imediatamente. O calor naquele olhar fez o estômago dela virar. Espero que minha mãe não esteja aterrorizando você tão cedo. Só estávamos discutindo a agenda do dia, respondeu Eleanor com inocência ensaiada. Madison está muito animada com a apresentação dela. Minha... O quê? Connor olhou de uma para a outra, confuso. Não mencionei? Madison vai apresentar a nova iniciativa educacional da Fundação ao Conselho. Afinal, a ideia foi dela. Os olhos de Connor se arregalaram. Mãe, a senhora não pode simplesmente... Não posso simplesmente o quê? Dar a uma jovem brilhante a oportunidade de brilhar? Eleanor sorriu como quem vence uma guerra. Madison, querida, vá se arrumar. Algo profissional, mas acessível. O terno preto que compramos ontem seria perfeito. Enquanto Eleanor saía apressada, Connor se aproximou de Madison, o rosto carregado de preocupação. Madison, você não precisa fazer isso. Eu posso falar com ela. Não, disse Madison de repente, surpreendendo até a si mesma. Na verdade, eu quero fazer isso. Quer mesmo? Connor a encarou, surpreso. Passei a vida inteira ouvindo que eu não era qualificada o bastante, inteligente o bastante, conectada o bastante para realmente fazer a diferença. Talvez seja a hora de parar de ouvir essas vozes. Ela ergueu o rosto, encontrando forças no sorriso encorajador de Connor. Além disso, se vou ser uma Mitchell de mentira, por mais 26 dias, pelo menos que valha a pena. A expressão de Connor ficou séria. Sobre isso, sobre os 26 dias, eu sei que precisamos conversar. Mas talvez depois que você sobreviver à sua primeira apresentação corporativa. Ele estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Você vai ser incrível, Madison. A voz dele era baixa, quase um sussurro. E aconteça o que acontecer hoje, aconteça o que acontecer entre nós, eu quis dizer cada palavra do que disse ontem à noite. O coração de Madison disparou. Eu também, respondeu, a voz trêmula. 2 horas depois, Madison estava na sala de reuniões mais intimidadora que já tinha visto. Teto de 6 metros de altura, painéis de mogno escuro e uma mesa tão comprida que poderia servir de pista de pouso. Ao redor, homens em ternos caríssimos, com expressões frias de quem parecia capaz de comprar e vender pequenos países antes do almoço. Connor estava sentado à cabeceira da mesa, a personificação da confiança de um CEO de renome. Mas Madison, atenta, notava a tensão em seus ombros. Eleanor, estrategicamente posicionada de frente para os conselheiros mais críticos, mantinha uma expressão serena, embora os olhos vigilantes lembrassem os de um falcão em pleno voo. Senhores, Connor começou. Obrigado por comparecerem à reunião trimestral de hoje. Como sabem, a Mitchell Enterprises superou as expectativas de lucro pelo 3º trimestre consecutivo. Nossa taxa de satisfação dos funcionários está em nível recorde e nossas iniciativas de sustentabilidade receberam reconhecimento internacional. Sim, sim, interrompeu um homem de cabelos prateados, que Madison reconheceu das colunas sociais. Richard Pitton. Os números são adequados, Connor, mas estamos preocupados com suas atividades extracurriculares. Atividades extracurriculares? Connor manteve o tom cuidadosamente neutro. Seu noivado repentino, por exemplo. O conselho acredita que sua vida pessoal se tornou um tanto errática. A constante troca de parceiras sugere falta de estabilidade, o que preocupa nossos investidores.
O rosto de Madison queimou de vergonha. Estavam falando dela como se fosse uma negociação de contrato. Além disso, acrescentou outro conselheiro, estamos questionando o foco recente da empresa em benefícios aos funcionários e iniciativas de caridade. Admirável, sem dúvida, mas esses gastos já impactam nossas margens de lucro em quase 2%. E a retenção de funcionários melhorou 40%. Connor rebateu com calma, compensando amplamente o investimento inicial. Talvez, Patton disse com desdém. Mas o que precisamos ver é evidência de pensamento estratégico de longo prazo. Visão. Liderança que vá além de políticas sentimentais. Madison viu o maxilar de Connor se contrair. E algo dentro dela simplesmente estourou. Esses homens não faziam ideia do quanto ele sacrificara pela empresa, do quanto realmente se importava com as pessoas que trabalhavam ali, transformavam compaixão em fraqueza, e isso era inaceitável. Com licença, Madison disse de repente, levantando-se antes que a coragem lhe escapasse. O senhor é o senhor. Patton, não é? A sala inteira mergulhou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ela. Patton parecia incomodado por ser interrompido. Sim. E você é... Madison Parker, noiva do Connor. Ela sorriu docemente. E não pude deixar de notar sua preocupação com visão estratégica de longo prazo. Gostaria de compartilhar algo que acredito abordar exatamente essa questão. Connor a encarava surpreso, mas assentiu discretamente, encorajando-a. Eleanor, por sua vez, tinha um brilho orgulhoso nos olhos. Vejam bem, Madison continuou, caminhando com firmeza para a frente da sala, embora não tivesse certeza se suas pernas aguentariam. Tenho trabalhado com Eleanor em uma nova iniciativa para a Fundação Mitchell, uma iniciativa que combina o compromisso de Connor com o bem-estar dos funcionários com uma estratégia sólida de investimento a longo prazo. No instante seguinte, a tela inteligente da sala exibiu a apresentação que Eleanor já havia preparado. Educação, disse Madison com convicção. Programas abrangentes de educação e desenvolvimento de carreira para funcionários da Mitchell Enterprises e suas famílias. Ela clicou para o próximo slide, que exibia estatísticas que Eleanor havia conseguido, de alguma forma, sobre educação e mobilidade econômica. Estudos mostram que empresas que investem em educação para seus funcionários têm um retorno médio de 300% em 5 anos. Mas mais do que isso, elas criam lealdade, inovação e uma força de trabalho que cresce junto com a empresa, em vez de ir embora para a concorrência. Madison encontrou o ritmo. Sua paixão pelo tema anulou os nervos. Connor já deu os primeiros passos com os programas de bem-estar dos funcionários, mas imaginem levar isso além. Auxílio para pagamento de mensalidades para os filhos dos funcionários, cursos de desenvolvimento profissional, programas de mentoria que conectam executivos a colaboradores de nível inicial. Outro clique. Na tela, projeções financeiras detalhadas que Eleanor havia preparado com precisão cirúrgica. O investimento inicial será significativo, sim, mas os benefícios a longo prazo são extraordinários. Menor rotatividade, aumento da inovação, melhoria na percepção pública e, mais importante para esta sala, vantagens fiscais substanciais e valorização das ações graças ao aumento da confiança dos investidores no nosso capital humano. Ela fez uma pausa, olhando ao redor. Tinha a atenção de todos agora. Mas sabem de uma coisa? Continuou, a voz crescendo em força. Isso não é só sobre margens de lucro ou preços de ações. É sobre construir algo duradouro, algo que honra a visão de Charles Mitchell e posiciona a empresa para os próximos 50 anos. Seu olhar encontrou o de Connor, que a observava com algo muito próximo da admiração. Connor Mitchell não apenas dirige esta empresa, ele investe nela, nas pessoas, no futuro, nos valores. E isso, senhores, não é fraqueza. Isso é liderança. Por um instante, o silêncio reinou.
Então, lentamente, um dos conselheiros mais jovens começou a aplaudir. Outros o seguiram, até que a sala inteira estava batendo palmas. Brilhante, disse Piton, embora parecesse um pouco contrariado. Absolutamente brilhante. Connor, devo dizer, se esse é o tipo de pensamento estratégico que essa parceria traz para a mesa, talvez tenhamos sido precipitados em nossas preocupações. A iniciativa educacional é só o começo, respondeu Connor, recuperando a voz. Madison me ajudou a ver oportunidades que eu não tinha considerado antes, maneiras de fazer a empresa crescer sem abandonar nossos valores. Nesse caso, disse outro conselheiro, podemos afirmar com segurança que a Mitchell Enterprises está em excelentes mãos. Connor, considere isso um voto de confiança na sua liderança. À medida que a reunião se encerrava e os membros do conselho saíam, parabenizando Connor e Madison, Eleanor surgiu ao lado dela, o sorriso cheio de satisfação. Fase 2, concluída, murmurou, vitoriosa. Isso foi incrível, disse Connor, aproximando-se com um sorriso que poderia iluminar o prédio inteiro. Madison, onde você aprendeu a fazer isso? Sua mãe é uma excelente professora, respondeu ela, sorrindo para Eleanor. E pelo visto, eu sou melhor em falar em público do que pensava. Você foi magnífica, disse Connor, num tom suave, os olhos presos aos dela. Absolutamente magnífica. O momento foi interrompido pela chegada de Blake, com um semblante mais sério do que de costume. Odeio estragar a comemoração, começou ele, mas temos um problema. Um grande problema. Que tipo de problema? Perguntou Connor, assumindo instantaneamente o modo de crise. Blake ergueu o celular, exibindo algo que parecia um site de fofocas. Victoria Ashworth acabou de dar uma entrevista exclusiva ao Celebrity Insider. Ela está dizendo que Madison é uma interesseira que te seduziu pelo dinheiro e afirma ter provas de que o noivado é falso. Madison sentiu o sangue sumir do rosto. Que tipo de provas? Fotos, aparentemente suas, trabalhando no hotel na noite em que vocês se conheceram. Áudios seus falando sobre precisar de dinheiro para a faculdade. E... Blake hesitou. Uma gravação do Connor falando com a assistente sobre manter o noivado por exatamente um mês. Connor ficou completamente imóvel. Quando isso foi gravado? 2 dias atrás, no seu escritório. O que significa que... Blake fez uma pausa sombria. Alguém do seu círculo interno está alimentando a Victoria com informações. A expressão de Eleanor tornou-se gelidamente calma. Sua voz saiu baixa, mas carregada de veneno. Isso é guerra. Eleanor. Connor a advertiu. Não, Connor. Victoria Ashworth ultrapassou todos os limites. Ela não está atacando apenas você, mas a Madison e, por extensão, esta família. O sorriso de Eleanor era afiado como uma lâmina. Está na hora da fase 3. Fase 3? Perguntou Madison, embora tivesse certeza de que não queria saber a resposta. Fase 3, repetiu Eleanor com calma letal, é quando paramos de jogar na defesa e lembramos a todos porque não se deve mexer com a família Mitchell. Antes que alguém pudesse pedir detalhes, o telefone de Connor tocou. Ele atendeu no primeiro toque. Connor Mitchell. O quê? Estou vendo. Simulation. Envie-os para cima. Ele desligou com uma expressão sombria. Era a segurança. Há repórteres no saguão. Muitos deles querem uma declaração sobre as acusações da Victoria. Madison sentiu o pânico subir pelo peito. Connor, eu não posso... Se eles descobrirem que isso é falso... Ei, Connor segurou as mãos dela, firme. Olhe para mim, Madison. Olhe para mim. Ela encontrou seus olhos e se agarrou àquela firmeza azul como um porto seguro. O que temos não é falso, mas, disse ele com convicção, não me importo com o que foi o acordo inicial. Não me importo com contratos, prazos ou negócios.
Eu me importo com você. E não vou deixar Victoria nem ninguém te machucar. Mas a empresa, o conselho, vai entender que às vezes a melhor decisão de negócios é seguir o coração. Connor sorriu, com uma confiança que fez Madison respirar mais fundo. Além disso, você acabou de fazer a apresentação mais brilhante que eles já viram. Ninguém vai questionar meu julgamento depois disso. Eleanor bateu palmas, animada. Maravilhoso. Nesse caso, vamos lidar com esses repórteres. Mãe, o que você está planejando? Connor perguntou desconfiado. Nada dramático, querido. Apenas uma coletiva de imprensa simples, onde contamos a verdade. A verdade? A verdade, repetiu Eleanor, com um brilho calculista nos olhos. Que Connor Mitchell está noivo de uma mulher extraordinária, que o faz feliz, que desperta o melhor nele e que já provou ser inestimável para esta empresa. A verdade de que qualquer um que tentar machucá-la vai lidar com toda a força da família Mitchell. Ela fez uma pausa, e o sorriso tornou-se predatório. E a verdade sobre o pequeno segredo da Victoria Ashworth, aquele que eu guardei para uma ocasião como esta. Que segredo? Perguntou Blake, intrigado. Ah, apenas o fato de que ela anda desviando dinheiro da fundação de caridade do pai há 2 anos. Eu tenho comprovantes, extratos bancários, tudo. Ia lidar com isso discretamente, mas se ela quer jogar sujo, Eleanor deu de ombros com elegância. Então vamos jogar. Madison olhou para ela, atônita. Você sabia disso o tempo todo? Querida, eu sei de tudo. É o meu trabalho. Eleanor ajustou o blazer com precisão militar. Agora vamos mostrar ao mundo o que acontece quando alguém subestima as mulheres Mitchell. Enquanto se preparavam para enfrentar os repórteres, Connor puxou Madison de lado. Está pronta para isso? Perguntou ele suavemente. Madison pensou em tudo o que havia acontecido na última semana, no abraço acidental que deu início a tudo, no noivado falso que se transformou em sentimentos reais, na família que de alguma forma a adotou, e no homem que agora a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Com você? Ela respondeu, ficando na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Estou pronta para qualquer coisa. O sorriso de Connor brilhou como um amanhecer. Ótimo, porque algo me diz que isso é só o começo da nossa aventura. Do outro lado da sala, Blake os observava com um sorriso divertido. Será que eles já perceberam que estão completamente apaixonados? Ah, eles sabem, disse Eleanor, satisfeita. A pergunta é: estão prontos para fazer algo a respeito? Quando seguiram para o elevador, rumo à multidão que os esperava, Madison percebeu algo. Em algum ponto entre o noivado falso e os sentimentos reais, entre reuniões do conselho e jantares em família, ela encontrou algo que nem estava procurando. Ela encontrou um lar e estava disposta a lutar por ele. As portas do elevador se abriram, revelando um saguão cheio de flashes e vozes gritantes. Madison respirou fundo, ergueu os ombros e avançou com Connor ao seu lado. Seja o que for que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Senhoras e senhores da imprensa, anunciou Eleanor, enquanto se aproximavam da multidão de repórteres. Gostaria de fazer uma declaração sobre as recentes acusações contra minha futura nora. Madison sentiu a mão de Connor apertar a sua, firme, no exato instante em que os flashes das câmeras começaram a explodir. E foi ali que ela percebeu. Aquele momento, aquele homem, aquela família tão caótica quanto leal, valiam a pena, mesmo que a batalha estivesse apenas começando. Do outro lado da cidade, Victoria Ashworth assistia à coletiva ao vivo em seu celular. O sorriso foi desaparecendo de seus lábios à medida que Eleanor Mitchell falava com a autoridade de quem tinha todas as cartas na mão. Oh, céus! Murmurou Victoria, pálida. Acho que cometi um erro terrível. Mas já era tarde demais para voltar atrás.
O saguão da Mitchell Enterprises havia se transformado em um verdadeiro campo de batalha midiático. Equipes de todos os principais canais lotavam o piso de mármore, suas câmeras apontadas para o pequeno púlpito improvisado ao lado da fonte elegante. Refletores iluminavam o espaço como se fosse um set de Hollywood, e a energia no ar pulsava com a expectativa de um escândalo. Dentro do elevador, Madison estava com Connor, Eleanor e Blake. Observava os números subirem lentamente, como se cada andar a aproximasse de seu destino inevitável. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. A mão de Connor, entrelaçada à sua, era a âncora que a mantinha firme. Lembrem-se, disse Eleanor, conferindo o reflexo impecável no espelho do elevador. Nós controlamos essa narrativa. Victoria Ashworth cometeu o erro de achar que poderia enganar um Mitchell. Está prestes a descobrir o quão tolo foi isso. Mãe, Connor falou com cautela, tem certeza absoluta das provas contra a Victoria? O sorriso de Eleanor era afiado como lâmina. Querido, coleto informações sobre Victoria Ashworth desde o dia em que o pai dela sugeriu uma aliança de negócios. Sei do vício em compras, das dívidas de jogo, do hábito de usar o cartão da caridade do pai para despesas pessoais e até do apartamento secreto nos Hamptons que ela esconde do fisco. O desvio de verbas é apenas a ponta do iceberg. Blake soltou um assobio baixo. Lembre-me de nunca ficar contra você, mãe. Já é tarde para isso, querido. Você está contra mim desde que colocou glitter no meu creme hidratante aos 12 anos. O gin suave anunciou a chegada ao térreo. O estômago de Madison despencou até os pés. Pelas portas de vidro do elevador, ela viu o mar de câmeras, microfones e rostos ansiosos aguardando. Madison, Connor falou baixinho, virando-se totalmente para ela. Connor, não temos tempo. Isso não pode esperar. Os olhos azuis dele estavam intensos, sérios, cheios de algo que fez a respiração dela falhar. Eu sei que isso começou como um noivado falso. Sei que temos contratos, arranjos e 24 dias restantes no acordo. Mas o que sinto por você é a coisa mais real da minha vida. Lágrimas arderam nos olhos de Madison. Connor, não estou pedindo que decida nada agora. Mas quando passarmos por isso, quando lidarmos com Victoria, com a imprensa, com todo esse circo, eu quero conversar sobre transformar isso em algo real. De verdade, para sempre. Madison sussurrou quase sem voz. Está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo que amo você, Madison Parker. Estou dizendo que a melhor coisa que já me aconteceu foi uma garçonete atrapalhada trombar comigo num evento de caridade. Estou dizendo que se você me quiser, não como parte de um arranjo de negócios, mas como o homem que deseja passar o resto da vida fazendo você rir, então quero me casar com você. De verdade. O coração dela parou, e depois recomeçou acelerado, enlouquecido. Connor Mitchell, você está me pedindo em casamento dentro de um elevador? Preferiria que eu esperasse até estarmos diante de 30 repórteres? Ele sorriu nervoso. Na verdade, Madison respondeu, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Acho que este é o momento perfeito. Acho que isso está perfeito. E sim, por sinal, sim para tudo. O sorriso de Connor brilhou, transformador, e Madison percebeu que aquele momento, aquele homem, aquela história de amor completamente inesperada valiam cada segundo do caos que os trouxera até ali. Bom, disse Blake alegremente. Isso foi nojento de tão romântico. Podemos ir destruir a Victoria agora? Eleanor enxugou os olhos com um lenço que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Madison. Meus bebês, murmurou com emoção. Charles estaria tão orgulhoso. As portas do elevador se abriram e, imediatamente, eles foram atingidos por flashes e perguntas aos gritos. Connor,
É verdade que o noivado é falso? Madison, como responde às acusações de que é interesseira? Sr. Mitchell, esse escândalo vai afetar sua posição como CEO? Connor deu um passo à frente, sem nunca soltar a mão de Madison, seu porte irradiando a confiança de um homem que acabara de conquistar tudo o que queria e estava pronto para lutar por isso. Senhoras e senhores, começou ele, a voz firme ecoando sobre a confusão. Obrigado por terem vindo. Sei que foram feitas acusações sobre minha noiva e nosso relacionamento, e quero abordá-las diretamente. A multidão silenciou um pouco, as câmeras focando no rosto determinado de Connor. Madison Parker é uma mulher extraordinária, continuou ele, a voz carregada de afeto genuíno. Ela é inteligente, compassiva, corajosa e já provou ser inestimável para a Mitchell Enterprises. A sugestão de que ela seja qualquer coisa menos notável não é apenas falsa, é ofensiva. E as alegações de que o noivado é um acordo comercial? Gritou um repórter da primeira fila. Connor sorriu, sereno. Nosso relacionamento começou de forma inesperada. Isso é verdade. Mas às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando você menos espera. O que posso afirmar com absoluta certeza é que estou completamente, genuinamente, perdidamente apaixonado por esta mulher. Madison sentiu o rosto corar, enquanto Connor a olhava com tanta devoção que ninguém poderia duvidar da sinceridade dele. Além disso, prosseguiu Connor, tenho orgulho em anunciar que Madison acaba de aceitar meu pedido real. Vamos nos casar o quanto antes, não por negócios ou publicidade, mas porque não conseguimos imaginar nossas vidas um sem o outro. A multidão explodiu em perguntas, mas Eleanor avançou com elegância, conquistando a atenção imediata apenas com a presença. Se me permitem, disse ela, a voz cortando o caos como uma lâmina, gostaria de falar sobre a origem dessas acusações. O silêncio voltou a cair, porque ninguém ignorava o tom autoritário de Eleanor Mitchell. Victoria Ashworth fez acusações muito sérias contra minha futura nora. Acusações que não só são falsas, como parecem ser motivadas por rancor e inveja. No entanto, já que a senhorita Ashworth decidiu tornar isso público, acho justo compartilhar algumas informações que o público pode achar esclarecedoras. Eleanor puxou uma pasta de papel pardo, espessa de documentos. Madison percebeu que suas mãos estavam absolutamente firmes e sua expressão calma e profissional. Essa era Eleanor Mitchell, em seu habitat natural. Uma mulher que passou décadas navegando pelas águas traiçoeiras da alta sociedade e da política corporativa. Nos últimos 2 anos, anunciou Eleanor, Victoria Ashworth desviou aproximadamente 2,3 milhões de dólares da fundação de caridade do próprio pai, a Ashworth Children's Fund. Ela usou esse dinheiro para manter um apartamento secreto, sustentar um vício em jogos e bancar um estilo de vida muito além de seus meios legítimos. O caos foi instantâneo. Flashes estouraram como fogos de artifício, e os repórteres começaram a gritar perguntas uns sobre os outros em frenesi. Tenho registros bancários. Continuou Eleanor, imperturbável, erguendo vários documentos. Extratos de cartão de crédito, recibos e provas fotográficas das atividades ilegais da senhorita Ashworth. Também possuo gravações de conversas telefônicas nas quais ela discute explicitamente seus planos de destruir a reputação de Connor Mitchell, porque ele se recusou a se casar com ela. Madison olhou para Eleanor em completo espanto. Ela sempre soubera que a mãe de Connor era imponente, mas aquilo era como assistir a uma mestre estrategista revelando um cheque-mate planejado anos antes. Além disso, disse Eleanor, com a calma de quem segura todas as cartas na mão,
Tenho provas de que a senhorita Ashworth contratou um detetive particular para espionar Connor e Madison, gravou ilegalmente conversas privadas e subornou um funcionário de confiança para obter informações sigilosas. Blake se inclinou para Madison e murmurou com um sorriso nervoso: "É por isso que minha mãe é aterrorizante. Ela não joga apenas xadrez. Ela joga xadrez tridimensional, de olhos vendados." "Esses documentos já foram entregues às autoridades competentes", concluiu Eleanor com firmeza. "E estou confiante de que a senhorita Ashworth enfrentará acusações criminais ainda esta semana." O bombardeio de perguntas explodiu entre os repórteres, mas Eleanor ergueu a mão com elegância, impondo silêncio imediato. "Apenas mais uma coisa", disse, sua voz cortante como aço polido. "A qualquer um que pense em atacar minha família, e sim, Madison é família, que isso sirva de lembrete. Nós, Mitchell, protegemos os nossos. Podemos ser civilizados, podemos ser educados, mas nunca seremos subestimados." Como se tivesse sido convocada pelas próprias palavras de Eleanor, as portas do saguão se abriram de repente, e ali estava ela, Victoria Ashworth. Acompanhada por um exército de advogados e assessores de imprensa, irrompeu pelo local como uma tempestade. Vestia um terno branco impecável, os cabelos loiros perfeitamente arrumados, a maquiagem sem falhas, magnífica, implacável, furiosa. "Eleanor Mitchell!" A voz de Victoria ecoou pelo saguão carregada de veneno. "Como ousa espalhar essas mentiras sobre mim?" O público girou como um só, câmeras se voltando para o novo espetáculo. Victoria avançava em direção ao púlpito como uma deusa vingadora. "Victoria", disse Eleanor, com um sorriso educado, como se recebesse uma velha amiga para o chá da tarde. "Que surpresa agradável tê-la conosco. Estava justamente compartilhando alguns registros financeiros bem interessantes com a imprensa. Gostaria de comentar?" A fachada perfeita de Victoria rachou por um instante. "Esses registros são falsos, mentiras. Vou processá-la por difamação." "Com que dinheiro?" perguntou Eleanor suavemente, como quem crava uma adaga com delicadeza. "Pelo que sei, seu pai congelou todas as suas contas durante uma investigação interna." Victoria empalideceu sob a maquiagem impecável. Ele não faria isso." "Ah, mas fez." Eleanor sorriu vitoriosa. "Cerca de 1 hora atrás, quando meus advogados entregaram cópias de todas essas provas ao escritório dele. Veja bem, querida, quando decidiu atacar meu filho e a noiva dele, cometeu apenas um erro fatal." "Qual erro?" Victoria rosnou. "Você subestimou o amor de uma mãe." Antes que pudesse responder, homens de terno escuro se aproximaram. Madison os reconheceu de imediato. Agentes federais. "Victoria Ashworth", declarou um deles em tom formal. "Você está presa por desvio de verbas, fraude e violação das leis federais de interceptação de comunicações." O saguão explodiu em caos. Câmeras disparavam sem parar. Repórteres quase se atropelavam para registrar cada segundo. O barulho era ensurdecedor. Victoria foi algemada diante de todos, arrastada porta afora enquanto seus advogados corriam atrás em desespero. Connor manteve Madison junto a si, protegendo-a da multidão, enquanto Eleanor respondia às perguntas com a calma de uma diplomata veterana. "Isso é insano", Madison sussurrou, vendo Victoria desaparecer algemada. "Não, Madison", Connor corrigiu firme. "Isso é justiça. Minha mãe não faz ameaças. Ela cumpre promessas." Blake surgiu ao lado deles, os olhos brilhando de divertimento. "Bem, devo dizer, essa foi a tarde mais divertida da minha vida. A entrada dramática da Victoria, a prisão, o golpe final da mamãe. Isso vai explodir na internet." "Acabou?" Madison perguntou, ainda tentando entender o turbilhão. "A situação da Victoria? Sem dúvida." Connor sorriu. "Mamãe planejou esse cheque-mate por meses.
Ela só esperava a oportunidade perfeita. Não, Connor. Madison balançou a cabeça. Eu quis dizer, todo esse caos, a mídia, o teatro. Ele pensou por um instante. Vai haver entrevistas de acompanhamento, o julgamento, e o casamento será um espetáculo à parte. Então sorriu de um jeito que fez o coração dela disparar. Mas a parte do noivado de mentira, essa acabou. A partir de agora, tudo é real. Eleanor aproximou-se, parecendo a própria rainha após vencer uma guerra. Muito bem, meus filhos, disse com orgulho sereno. Eu diria que isso correu exatamente como planejado. Mamãe, disse Connor, você é assustadora. Obrigada, querido. Eu me esforço. Eleanor se virou para Madison com um sorriso afiado. E você, minha querida, foi absolutamente magnífica. Enfrentar aquela mulher horrível, fazer aquela apresentação para o conselho. Você provou que é uma verdadeira Mitchell. Ainda não sou uma Mitchell, Madison apontou. Detalhes, disse Eleanor com um gesto displicente da mão. Blake, chame o organizador do casamento. Temos trabalho a fazer. Já estou nisso, respondeu Blake, erguendo o celular. Agendei encontros com os 3 melhores cerimonialistas da cidade para amanhã de manhã. Madison olhou para eles, boquiaberta. Vocês planejaram isso, não é? Tudo isso, desde o começo. Eleanor e Blake trocaram um olhar cúmplice. Não tudo, respondeu Eleanor cuidadosamente. Não podíamos prever o anúncio dramático do Connor ou a espetacular autodestruição da Victoria. Mas talvez tenhamos incentivado certos acontecimentos. Incentivado como? Blake sorriu, culpado. Bem, o café do Connor tinha um pouco mais de cafeína naquele primeiro dia, só para deixá-lo mais impulsivo. E mamãe pode ter mencionado estrategicamente para a Victoria que Connor estava tendo dúvidas sobre o noivado, o que a levou a intensificar a campanha contra você. Vocês nos manipularam, disse Madison, embora, para sua surpresa, não se sentisse realmente irritada com isso. Nós guiamos vocês, corrigiu Eleanor. Na direção do que ambos queriam, mas eram teimosos demais para admitir. Às vezes, o amor precisa de uma ajudinha. Connor olhava para a família com uma mistura de admiração e exasperação. Vocês são completamente impossíveis. Sim, concordou Eleanor alegremente. Mas somos a sua família impossivelmente maravilhosa. E agora a Madison está presa conosco também. Quando os últimos repórteres foram embora e o saguão começou a voltar ao normal, Madison se viu sozinha com Connor, junto à fonte onde toda essa aventura começou apenas uma semana antes. Então, disse Connor, puxando-a para os braços, como se sente sendo noiva? Da noiva? Confusa, admitiu Madison com um sorriso, mas maravilhosa. Embora eu precise perguntar. Quando você fez aquele pedido no elevador, aquilo foi real? Ou parte do plano da sua mãe também? A expressão de Connor ficou séria. Madison, aquele foi o momento mais real da minha vida. Eu amo você. Não porque minha mãe nos empurrou para isso. Não porque é bom para os negócios. Não porque dá uma ótima história. Eu amo você porque é corajosa o bastante para enfrentar Victoria Ashworth, inteligente o suficiente para impressionar meu conselho, gentil o bastante para incentivar minha mãe a seguir os próprios sonhos, e teimosa o suficiente para discutir comigo quando estou sendo idiota. Você me ama. Porque eu discuto com você. Eu amo porque você me enxerga, disse Connor suavemente. Não o CEO. Não o herdeiro dos Mitchell, não o cara com um fundo milionário. Você vê o Connor, o homem que prefere jantar com a família a ir a mais um baile beneficente. O homem que às vezes perde o sono preocupado em tomar as decisões certas para 12 mil funcionários.
O homem que se apaixonou por uma mulher que entrou na vida dele como um furacão e virou tudo de cabeça para baixo, da melhor maneira possível. Madison sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Eu também amo você. Mesmo que você seja completamente louco, sua família seja insana e sua vida pareça uma novela mexicana. Isso é um sim. Para o pedido de verdade? Connor Mitchell. Madison se ergueu na ponta dos pés e o beijou. Isso é um sim para tudo. O pedido, o casamento, a família maluca, a vida de novela, tudo. Connor a girou no ar, os dois rindo enquanto a água da fonte lançava uma névoa ao redor deles. Ei, Connor, disse Madison quando ele a colocou no chão. Sim. Da próxima vez que quiser pedir alguém em casamento, talvez evite fazer isso no meio de um circo midiático. Próxima vez? Connor ergueu uma sobrancelha. Madison Parker, você é a única mulher para quem vou pedir em casamento. É isso para mim. Para sempre. Ótimo, disse Madison com um sorriso atrevido, porque vou cobrar essa promessa. Do outro lado do saguão, Eleanor e Blake observavam o casal feliz com um ar de satisfação. Acha que eles terão um bom casamento? Blake perguntou divertido. Do melhor tipo, respondeu Eleanor sem hesitar. Aquele construído sobre amizade, respeito e habilidades excepcionais de resolver conflitos. Ela fez uma pausa e então completou com um sorriso suave. E amor. Ah, sim, definitivamente amor. O tipo bagunçado, complicado e absolutamente perfeito. 3 meses depois, Madison Parker tornou-se Madison Mitchell, em um casamento que estampou a capa de todas as grandes revistas e foi descrito como o evento da década. Connor exibia um sorriso que não deixou seu rosto por um só segundo. O vestido de Madison, assinado por Vera Wang, fez todos prenderem a respiração e Eleanor chorou lágrimas de alegria, que mais tarde insistiu serem apenas alergia. Blake, como padrinho, arrancou gargalhadas com seu discurso. Sempre soube que meu irmão se apaixonaria por alguém que pudesse literalmente derrubá-lo de vez. O bolo de casamento? Uma réplica detalhada do edifício da Mitchell Enterprises, com miniaturas de Connor e Madison se abraçando no topo. Victoria Ashworth esteve claro. Notavelmente ausente. Condenada a 5 anos de prisão federal por desvio de verbas e fraude, sua dramática prisão havia se tornado um meme viral. Sua foto de ficha criminal ainda aparecia em artigos sobre o famoso ditado: "O karma não falha". Enquanto isso, a Fundação Mitchell financiava integralmente sua iniciativa de educação, já ajudando mais de 1.000 funcionários a continuarem seus estudos. Eleanor também voltou a ensinar, criando um programa de alfabetização que comandava com a paixão de quem finalmente vivia o próprio sonho. E Connor e Madison. Eles viveram felizes, caóticos e maravilhosamente bem em uma cobertura onde as paredes guardavam risadas, jantares de família que invariavelmente terminavam em discussões acaloradas, mas carinhosas, e um amor que começou em um encontro por acaso e floresceu em algo que nenhum dos dois jamais poderia ter imaginado. Porque às vezes, quando você tem coragem de se arriscar no amor, mesmo que ele comece com um esbarrão acidental e um noivado fingido, descobre que as melhores coisas da vida valem a luta. E se tiver sorte, descobre também que aquele noivado falso não passava de ensaio para uma coisa real. 1 ano depois, ao celebrarem o primeiro aniversário de casamento, Blake lhes entregou um presente inesquecível. Uma fotografia emoldurada do baile de caridade, capturando o exato momento em que Madison caiu nos braços de Connor. Aos novos começos, brindou Blake, erguendo a taça de champanhe. Aos abraços acidentais, completou Connor, puxando Madison para perto. E ao amor, finalizou Madison, beijando o marido, enquanto os flashes explodiam ao redor. E no fundo da foto, quase imperceptível, lá estava Eleanor Mitchell.
sorrindo o sorriso satisfeito de uma mulher cujo plano dera certo do início ao fim. Porque Eleanor Mitchell não jogava apenas xadrez. Ela também jogava de casamenteira. E era brilhante em ambos os jogos,